Crônicas do Amanhecer de 17 de abril de 2023. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Animais têm alma? O que as religiões dizem a respeito? Parte 2. Muitas pessoas se questionam sobre a relação dos animais quanto ao campo espiritual, se eles de fato têm consciência, sentem e sofrem. Não é difícil concluir que sim apenas ao observá-los e, especialmente, ao conviver com eles de maneira mais próxima. Ainda assim, muitos estudiosos, seja nos campos da ciência ou da espiritualidade, abordam a fundo o assunto e afirmam que sim. Há também a visão religiosa, segundo a Bíblia, que também denota que os animais são seres com alma e capazes de sentir e de aprender, como os seres humanos. O que a Bíblia diz? Primeiro é preciso entender o que é uma alma. De acordo com a perspectiva humana, nós seríamos divididos em três partes: corpo, alma e espírito. O corpo seria um receptáculo, uma concha, o espírito seria o que permite a comunicação com o divino de acordo com a religião cristã, e a alma corresponde ao que entendemos como mente, ou seja, responsável por aquilo que pensamos e entendemos do mundo. Em resumos, quem nós somos. O escritor Clarence L. Haynes Jr., em Estudos da Bíblia, ressalta o capítulo Levítico 11, em que o Deus bíblico costuma utilizar a figura de animais para descrever outros seres, destacando Isaías 53, 3, em que diz que todos nós somos como ovelhas desgarradas, e 1 Pedro 5, 8, em que pede para que andemos com a mente sóbria. Pois o diabo seria como um leão que busca alguém para devorar. Alguns escritores estudiosos da Bíblia apontam, pensando pelo campo da religiosidade, que os animais não seriam detentores de espírito. Existem controvérsias em relação a esse pensamento. Para Haynes Jr., por exemplo, os animais não iriam para o que a religião entende como céu, ou paraíso, porém, ele aborda unicamente a crença bíblica sobre como Deus teria criado o mundo, os animais e o homem. Nesse ponto de vista religioso, toda a questão científica sobre a evolução seria totalmente descartada. Teosofia. A escritora teósofa Annie Wood Besant e o sacerdote Charles Webster Leadbeater acreditavam na teoria de que os animais possuíam almas compartilhadas em grupos. Nesse sentido, a experiência vivida por um único animal serviria de aprendizado para todo um grupo, o que explicaria a evolução das espécies e de seus instintos. Um estudo do biólogo Rupert Sheldrake propõe a teoria de ressonância mórfica, ou seja, os animais seriam capazes de transmitir experiências por meio de um subconsciente, ou conexão de almas. Quando um animal aprende algo, outro indivíduo de mesma espécie teria maior facilidade de aprendizado ao se deparar com uma situação semelhante em qualquer outro lugar do mundo. Na resposta à questão 540 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, há uma colocação que mostra que o princípio espiritual do animal está evoluindo. Um dia vai chegar no reino homem. Não é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Na Revista Espírita de julho de 1860, Allan Kardec incluiu dissertações espontâneas feitas pelo espírito de Charlotte, em várias seções da sociedade. Diz ele: há entre vós uma coisa que sempre vos excita a atenção e a curiosidade. Esse mistério, pois que é para vós um grande mistério, é a ligação, ou antes, a distância existente entre a vossa alma e a dos animais, mistério que, a despeito de toda a sua ciência, Buffon, o mais poético dos naturalistas, e Cuvier, o mais profundo, jamais puderam penetrar, assim como o escalpelo não vos detalha a anatomia do coração.
Ora, sabei, os animais vivem, e tudo o que vive pensa. Não se pode, pois, viver sem pensar. Assim sendo, resta demonstrar-vos que quanto mais o homem avança, não conforme o tempo, mas conforme a perfeição, mais penetrará a ciência espiritual, o que se aplica não somente a vós, mas também aos seres que estão abaixo de vós, os animais. Do ponto de vista espiritual a coisa é diferente. O que os espíritos superiores diriam do homem terreno, os homens dizem dos animais. Tudo é infinito na natureza, tanto material como espiritual. Ocupemo-nos, pois, um pouco desses pobres brutos, espiritualmente falando, e vereis que o animal vive realmente, desde que pensa. O mundo é uma escada imensa, cuja elevação é infinita, mas cuja base repousa num horrível caos. Quero dizer que o mundo não é senão um progresso constante dos seres. Estais muito embaixo. Não obstante, há muitos abaixo de vós. Contudo, há um sensível progresso em vossa terra, jamais explicado, é que o próprio animal se aperfeiçoa. Assim, outrora o animal era muito mais rebelde ao homem. Também há progresso de vossa parte, por terdes instintivamente compreendido esse aperfeiçoamento dos animais, pois que vos proibis de bater neles. Eu dizia que há progresso moral no animal. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de abril de 2023.